Uma boa noite a todos vocês. Estamos começando o nosso encontro aqui e o tema dessa noite é Santidade para o Tempo do Fim. Vamos conversar um pouquinho sobre o assunto de santidade e quais são as características do povo santo, de maneira prática, ah, a respeito desse tempo do fim. Vocês, acredito que estão acompanhando aí esses acontecimentos, né? O mundo está clamando por paz, e infelizmente a gente sabe que quando todos clamarem por paz, eis que virá repentina destruição. Ahn, as pessoas apresentam uma aparência de piedade, negando, entretanto, poder, e esse é o grande problema do que nós estamos vivendo atualmente. Mas antes de a gente entrar no texto bíblico e conversar um pouquinho, e depois você pode tirar suas dúvidas, se assim desejar. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nós estamos diante do Senhor neste momento, graças ao sangue do Teu Filho Jesus Cristo derramado por nós na cruz do Calvário. Cremos neste sacrifício, cremos na intercessão, pedimos purificação, Pai. Batiza-nos com Teu Santo Espírito. Limpa nossa mente, nosso coração, dá-nos direcionamento, sabedoria para enxergarmos e discernirmos o tempo que vivemos. Batiza-nos com teu Santo Espírito para vivermos à altura da tua santidade, manifestando a tua gloriosa misericórdia através da nossa vida, para que as pessoas também aceitem o teu plano da salvação, Senhor. Eu peço ao Senhor que os teus santos anjos celestiais acampem-se ao nosso redor, nos proteja, livra-nos de todo mal e conduza-nos nesse encontro. Abençoa cada pessoa que está assistindo, livra-os de todo mal. É o que lhe rogamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Bom, o tema dessa noite, como eu disse, é santidade para o tempo do fim. O conceito de santidade é um conceito muito diverso e depende da sua cosmovisão. Santidade para muitas pessoas vem um paralelo de entendimento a respeito de ahn, isolamento no conceito popular. A gente sabe, como eu disse na introdução, que lá no livro de Timóteo, capítulo 3, Paulo fala que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis e aí ele elenca algumas características, mas a principal característica é que as pessoas teriam aparência de piedade, negando, entretanto, poder. Assim como as pessoas querem alcançar a paz sem o Senhor da paz. E isso nunca dará certo, porque nós não somos bons por natureza, nós somos maus por natureza. Então, para a gente começar a conversar a respeito desse tópico de santidade, a gente precisa ter o entendimento da nossa natureza. Sem santidade ninguém verá a Deus, porque Ele é santo. Então, como é que a gente faz fechar a conta? Se todos nós somos pecadores, destituídos da glória de Deus, como é que a gente nos tornamos santos? Ou como é que a gente manifesta essa santidade, que sem a qual é impossível ver a Deus, como eu disse? Como é que a gente manifesta se nós somos pecadores? Fica esse ponto para a gente conversar. Segundo ponto é na declaração que João escreveu em Apocalipse capítulo 14, verso 12, que diz: Aqui está a perseverança dos santos,
os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Essa é uma declaração para o tempo presente nosso, o qual está chegando, na verdade, porque é uma declaração contextualizada à marca da besta quando surgir, ainda não surgiu, mas surgirá em breve. E aqueles que sobreviverão quando desse conflito final, onde a marca da besta será apresentada para o mundo, e o mundo seguirá a besta, o falso profeta, e receberão, a maioria, infelizmente, receberá a marca da besta. Então tem essa declaração aqui, está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então partimos desse ponto a respeito dessa santidade, aqui já é um caminho, né? Guarda dos mandamentos e fé de Jesus. E eu quero ler um outro texto também, que é 2 Pedro, capítulo 3. É um texto muito conhecido, que vai falar dessa questão da santidade no tempo do fim. 2 Pedro, capítulo 3, versos 10 a 13 diz: Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Então, veja que é um chamado a respeito do tempo do fim, santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos serão abrasados e se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, veja que quando você lê esse texto de Pedro, versos 10, 11, 12 e 13, você percebe que isso aqui é uma estrutura que a gente chama de estrutura quiástica, onde um assunto inicial do verso, da perícope, né, do trecho lido, o assunto inicial, ele aparece lá no final. E aí depois o segundo assunto aparece como penúltimo. E por que que essa estrutura? Para destacar o centro do que ele quer ensinar. Então, por exemplo, no verso 10, virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão extinguidas. Veja que no verso 12, ele coloca assim: a vinda do dia, eu estou lendo metade tirando a primeira parte, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos serão abrasados. Então, elementos se desfarão abrasados, no verso 10, e na metade do verso 2, o final do verso 12, melhor dizendo, os elementos abrasados se derreterão. Perceba que é a mesma ideia. Por quê? Porque o foco do verso não é essa questão da destruição. O mais importante é o verso 11 e do início do 12. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Então, esse aqui é o centro do que o Espírito Santo está inspirando Pedro a trazer a revelação para nós. Então, veja, a gente vê a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. A gente vê um chamado do Espírito Santo para devemos ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda
do dia de Deus. Veja que essa é a santidade, esse é o chamado à santidade para o tempo do fim. Uma coisa que você precisa prestar atenção. Quando ele fala santo procedimento e piedade, por quê? Porque há uma corrente ao longo da história que ela se repete nos nossos dias e eu acredito que se aprofundará para o tempo do fim, que nós estamos dentro dele, né? O fim do tempo do fim, é uma falsa santidade, um falso avivamento, tendo aparência de cordeiro, mas fala como dragão, ah, tendo aparência de piedade, mas negando, entretanto, o poder. Então, veja, santidade, ela vem com piedade e vem para apressar o dia do Senhor, como Pedro está falando. Quando João escreve, ele fala: guarda os mandamentos de Deus e tenha fé de Jesus. Então, guarda os mandamentos de Deus e tenha fé em Jesus. João escreveu isso em Apocalipse 14, verso 12. Agora, vamos ver dentro da cosmovisão joanina, ou seja, o autor que escreveu o Apocalipse, quando ele usa esse termo, guarda os mandamentos de Deus e tenha a fé de Jesus, o que mais, de maneira mais ampla, a gente pode tirar do que João escreveu? Então, devemos consultar o próprio autor em outros lugares. E aí eu quero ler aqui em 2 João, ela só tem um capítulo, versos 5 e 6. 2 João, versos 5 e 6 diz assim, ó: E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo. Presta atenção no singular aqui. Não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Então, ele articula o singular mandamento que é a respeito de Levítico 19, verso 18, que nos amemos uns aos outros. E aí ele fala no verso 6 e ele explica essa questão do amor uns aos outros. E o amor é este, verso 6, 2 João, verso 6, que andemos segundo os seus mandamentos, plural. Este mandamento, singular, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Então, o que João está explicando aqui? Que esse mandamento maior do amor, ele, de maneira prática, como é que eu manifesto o amor, uma verdadeira piedade, de maneira prática? Guardando os mandamentos. Então veja, o mandamento, a pedra fundamental é o amor. Mas essa pedra fundamental, sendo o amor, a sapata de uma construção, quais são as vigas, as colunas, as paredes? É a manifestação dos mandamentos. Ele usa no plural. Agora a gente pega 1 João, capítulo 3, verso 22 até 24. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em um nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos,
permanece em Deus e Deus nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então você está entendendo aí a questão da fé em Jesus e guarda os mandamentos de Deus? É a persistência dos santos, de João, Apocalipse capítulo 14, verso 12. Esse texto que eu acabei de ler é o que mais clarifica o que ele está querendo dizer ali. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. Aí, quando você pensa nessa questão, permanece em Deus e Deus nele, você vai recorrer a outro texto do próprio apóstolo que escreveu o Apocalipse, que escreveu essas cartas, que é justamente o capítulo 17 do livro do Evangelho de João. E aqui diz o seguinte: eu vou ler a partir do verso 9. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Veja então que resgata essa ideia de Jesus um com o Pai um com Jesus, e os seus discípulos um com ele, reconectando-se ao Pai. Essa questão da unidade, que passa então na questão da glorificação. Todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. O Pai glorifica o Filho e os discípulos, os seus seguidores, glorificam o Filho, através então da questão da unidade. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumpra a escritura, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que sejam, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer,
a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Então, o que que eu estou tentando passar para você aqui essa noite? Eu estou tentando passar para você nesta noite que a santidade para o tempo do fim, a santificação para o tempo do fim, ela tem como fundamento o amor. Esse amor, ele não é um sentimentalismo, ele não é um viés de excitação. Cuidado com falsos avivamentos. Cuidado com falso avivamento, falso batismo do Espírito Santo. Então, assim como o Senhor me enviou ao mundo, eu os enviei. Jesus veio com um propósito. Jesus veio para salvar. O julgamento ele não aplicou porque não havia chegado ainda o momento do julgamento. O único julgamento, a única declaração de condenação que você encontra no Evangelho de João, contextualizado ali, é quando Jesus fala assim: Olha, eu vi Satanás caindo como um raio do céu para a terra. Ele falou essa frase, depois ele falou: Eis o príncipe desse mundo, ele nada tem em mim. Veja, nós temos com ele, assim como ele tem com o Pai, e por isso nós temos unidade. Quando ele fala, eis o príncipe desse mundo, ele nada tem em mim, mostra que é uma pessoa totalmente separada no sentido da rebelião, do afastamento, da perda da glória do eterno, onde então ele vai desenvolver a personalidade satânica. Quando eu falo personalidade satânica, eu estou pensando na palavra Satã, que é adversário. Então, ele desenvolve a personalidade de adversário que confronta e combate Deus, Jesus Cristo e toda a verdade apresentada. E aí, então, você percebe que o amor, como eu disse, ele não é um sentimentalismo, mas o amor é um conceito onde a gente entende o conceito do envio. Assim como o Pai enviou o Filho envia seus discípulos. Assim como o Pai enviou Jesus, assim Jesus nos envia. Então esse amor, ele é de ordem, primeiro, sacrificial. Você ser um cristão hoje em dia é você estar disposto a enfrentar um mundo que não irá recebê-lo. Um mundo que não se agradará de você. Um mundo que muitas vezes vai te marginalizar. Esse é o conceito de santificação. Esse amor, portanto, é um amor de compromisso entre você e Jesus Cristo, que pelo poder dele nós somos capacitados a demonstrar a todas as pessoas, mas que vem com um alto custo, que é o custo do sacrifício. Esse amor, ele é fundamentado não em sentimentalismo, mas ele é fundamentado na palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Então, veja, a experiência religiosa, a verdadeira santidade para o tempo do fim, ela não envolve um emocionalismo, um êxtase, como muitos apregoam por aí. O verdadeiro avivamento, ele é fundamentado no amor, onde tem por estrutura a palavra revelada, a Bíblia. Apresenta como consequência desse amor que é revelado pela palavra a unidade. Uma unidade que se dá entre os discípulos de Cristo. Não é uma unidade, gente,
desse falso ecumenismo que se apregoa por aí. O que que eu quero dizer com isso? Ah, todos os caminhos levam para Deus. Não, não são todos os caminhos que levam para Deus. Essa unidade artificial construída pelo ser humano, ela não durará. Essa paz que os seres humanos alcançam, negando a verdadeira piedade, negando o amor, negando a palavra de Deus, não vai subsistir. Por isso que vem repentina destruição, porque é uma falsa paz construída sobre areia movediça, como disse Jesus, aquele que constrói a sua casa e não ouvindo a minha palavra é uma casa construída sobre areia movediça, que quando vem tempos difíceis, a casa é arrastada. Agora, aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam são como aqueles que constroem uma casa sobre a rocha. Vindo tribulações e momentos difíceis, a casa subsiste, porque ela foi construída sobre a rocha. E por fim, tem a questão da palavra do envio. A verdadeira santidade para o tempo do fim tem como prerrogativa a missão. A pessoa tem que pregar. A verdadeira pessoa que está num processo de santificação, de verdadeira santificação, de verdadeira piedade, está apressando a volta de Jesus, como Pedro diz, está anunciando a cada tribo, povo, língua e nação, como João diz. Então, a missão, ela é parte onde se revela os frutos da verdadeira santificação. Então, nós vemos hoje, nós estamos em franca concorrência com um falso avivamento que vai gerar uma falsa unidade, que vai gerar um falso amor, que vai gerar uma falsa palavra, mandamentos espúrios que não estão na palavra. Essa é a contrafação que Satanás constrói. Então, uma falsa palavra, uma deturpação da palavra, criando uma falsa unidade, um movimento ecumênico, uma falsa paz, e envolve uma falsa missão. Toda essa construção. Aonde que Satanás tem trabalhado no tempo do fim para uma falsa santificação, com uma falsa missão? Ele tem trabalhado na questão do assistencialismo sem a pregação do evangelho, ou seja, as igrejas fazem vários trabalhos sociais, mas elas não apresentam o evangelho da salvação para as pessoas. Elas não apresentam a palavra, não apresentam Jesus Cristo. E isso é uma armadilha muito bem montada. É uma falsa missão. O assistencialismo, o trabalho social, sem pregar o evangelho. Há uma falsa unidade. Há uma falsa unidade onde, se você nega Jesus Cristo, Jesus Cristo, não há unidade. Porque ele e o Pai são um. E foi através do envio do Filho ao mundo que promoveu e deu a possibilidade de um mundo pecador se unir. Quando a gente olha o discurso religioso hoje, o discurso religioso, melhor dizendo, você percebe que é uma unidade, mas Jesus Cristo fica de fora disso aí. Porque se eu apregoo e se eu testemunho Jesus Cristo,
Ah, então você está causando divisão, porque eu não acredito em Jesus Cristo. Eu acredito em outra coisa, mas não em Jesus. Então você apregoa uma falsa unidade. Essa unidade que é montada nesse movimento ecumênico é uma falsa unidade, não é verdadeira. E nega-se então a palavra. Então a palavra é atacada, a pessoa de Jesus Cristo é atacada. Promove-se uma falsa unidade sem as escrituras e promove uma missão mentirosa, falsa, que é o assistencialismo. Essa foi a grande armadilha e é isso que constitui a falsa santificação. Então, eu gostaria que você, esse é o ponto final aqui do entendimento, do discurso, para você entender. Se eu abro mão da palavra, se eu promovo uma falsa unidade, onde eu nego o Senhor da paz, o Senhor Jesus Cristo, e se eu promovo na minha missão somente trabalhos assistenciais, sem a pregação da palavra, isso é falsa santificação. Isso é uma contrafação muito hábil, porque tem aparência de piedade e nega o poder para o tempo do fim. A verdadeira santificação para o tempo do fim é uma santificação onde vai manifestar o amor de Deus, e esse amor de Deus que é fundamentado, que é o fundamento, melhor dizendo, esse amor de Deus que é o fundamento, ele se manifesta através da verdade, da palavra, dos mandamentos de Deus, todos os mandamentos, do primeiro ao 10º, e a pedra de toque, obviamente que a gente sabe disso, e a gente prega isso há mais de quase 2 séculos já, que é a questão do sábado, o sétimo dia da semana, conforme Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. É a palavra, a fidelidade à palavra, a unidade verdadeira, uma unidade que ela é sobrenatural, porque nós somos seres pecadores em nossa natureza, mas pela graça de Cristo, pelo poder atuante da pessoa do Espírito Santo, ele promove uma unidade, porque o Filho está ligado ao Pai, ele enviou outro Consolador que nos reconecta ao Filho que já está ligado ao Pai. Então, essa é a verdadeira unidade. Essa unidade, ela é manifestada de maneira sobrenatural e que vai culminar na pregação do Evangelho, na missão. Então, há pessoas que desenvolvem santidade através de isolamento social. Isso não é santidade, isso é uma falsa santidade. Nós somos chamados para advertir o mundo, nós somos chamados para dar a última mensagem de salvação às pessoas. Então, esse amor, volto a dizer, é um amor sacrificial. Porque ele não é um amor de sentimento, de excitação. Porque esse amor, quando você passa a viver a palavra e pregar a palavra, quando você está unido a Jesus Cristo, verdadeiramente unido e comprometido na missão, você pode ter certeza absoluta que você não será bem-vindo em muitos lugares. Em muitos lugares, em muitas casas, no meio de muitas pessoas. Então, a verdadeira santificação, ela opera nesse amor divino que se manifesta pela obediência à palavra, a fidelidade à palavra, a unidade indissolúvel, inseparável entre você, Jesus Cristo, e entre os irmãos, e a missão de anunciar e pregar de maneira poderosa.
O que está acontecendo é que Satanás criou uma falsa santificação, onde se despreza a palavra, onde trabalha uma falsa unidade, um movimento ecumênico, onde se despreza o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, e onde a missão ela se transformou em assistencialismo, trabalho social, sem pregar o evangelho. Eu espero que você tenha entendido, portanto, a verdadeira santidade para o tempo do fim. É uma santidade que manifesta a verdadeira piedade, que está realmente preocupado com as pessoas que estão se perdendo e estão sendo enganadas. São pessoas que não se isolam, mas que estão. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. São pessoas que vivem em meio às pessoas, são pessoas que pregam o evangelho eterno, são pessoas que guardam os mandamentos de Deus, é fiel e submisso à palavra de Deus. São pessoas que manifestam esse amor sacrificial, porque nós não seremos bem recebidos. Pessoa que quer viver a verdade não será bem recebida em muitos lugares. Então, é essa a verdadeira santificação. E cuidado, porque a falsa santificação, o falso avivamento, ele é muito sutil, ele é muito traiçoeiro, porque Satanás ele é inteligente. Ele criou um sistema falso de adoração que está arrebanhando muitas pessoas com suas filosofias. Mas esse princípio básico, e eu estou sendo repetitivo mesmo para ficar na sua memória aí, que a verdadeira santificação para o tempo do fim é uma manifestação de verdadeira piedade, porque tem um amor, o amor de Deus. Não são sentimentos, mas é o amor que se sacrifica como fundamento, que é manifestado e desenvolvido pela obediência aos mandamentos de Deus, a submissão à palavra, que promove uma unidade, uma ligação entre você e Jesus Cristo, indestrutível e inseparável, que promove unidade porque você não vai promover discursos de separação, de separatismo, mas você não vai promover a unidade ao mesmo tempo a todo custo, abrindo mão da palavra de princípios. Mas você promove uma unidade, você prega essa unidade do Pai com o Filho, do Filho conosco. Essa é a unidade. E isso se manifesta na missão, na pregação do Evangelho a toda tribo, povo, língua e nação. Essa é a verdadeira santificação para o tempo do fim. E eu espero do fundo do meu coração que Deus nos capacite cada dia mais a manifestarmos a verdade no meio do engano, a manifestarmos a luz no meio das trevas, a manifestarmos a verdade no meio dessa mentira que se apregou por aí. Uma mentira que ela é muito bem estruturada, mas é mentira. É um engano muito bem elaborado, mas é um engano. E a gente precisa ter consciência da santidade, da verdadeira santificação no tempo do fim. Que você manifeste o amor de Deus, que você receba o amor de Deus e manifeste isso. Que você seja submisso à palavra, que você pregue a palavra, que você promova essa unidade indissolúvel entre você e Jesus Cristo e ame as pessoas. E que você tenha um comprometimento na verdadeira missão, que é eu posso alimentar famintos, vestir o nu, eu posso fazer tudo isso, mas será sempre acompanhado da pregação do Evangelho. Será sempre um convite, o último convite, talvez o primeiro e último de muitos, que através da tua vida, através da tua boca, através da tua pregação, do seu testemunho, talvez seja o primeiro e último convite dessa pessoa para aceitar a salvação em Cristo Jesus. Será desafiador cada vez mais?
porque Satanás está arregimentando as pessoas, promovendo essa falsa unidade, e nós seremos aqueles perturbadores do mundo. Mas não desista, permaneça firme, seja fiel a Deus, e Ele te abençoará. A verdadeira santificação para o tempo do fim tem o amor como fundamento, tem a submissão da palavra, tem a promoção da unidade entre você e Jesus Cristo e levar as pessoas à unidade de Cristo, e tem a missão que engloba isso, manifestação. Deus abençoe você, Deus guarde você e que você tenha uma boa noite, de reparação física, mental e espiritual.